com febre, tá tossindo, tá com dor no corpo, procure seu postinho para se tratar. Mas se tu tá cansado, se o ar tá lhe faltando, ou então se tu tá vendo que já vai desmaiar, procure o hospital do seu município para alguém te avaliar. Deus o livre, se for grave, vai pra Caicó, do Seridó referência, por isso que vai pra lá. Uma novidade é o Telesaúde, uma espécie de consulta pelo celular. Se surgiu alguma dúvida sobre o coronavírus ou se tem algum sintoma e quer avaliar, entre nas plataformas que eu vou dizer, pegue um papel para anotar. Acesse mcm.frn.br/telesaúde ou através do Facebook Telesaúde no Sertão. Senhores, boa noite. Meu nome é Luca, eu sou estudante do segundo período do curso de Medicina da Escola Multicamp de Ciências Médicas da UFRN e terei a responsabilidade e o prazer de conduzir este evento na noite de hoje. Assim posto, é com muita satisfação que daremos início, nesse instante, ao segundo dia do webinário MCM em Ação, evento criado com o intuito de divulgar as ideias inovadoras e ações no combate à pandemia do Covid-19 no Seridó Potiguar. Desde já, eu agradeço a presença de todos e gostaria de pedir aos ouvintes que se inscrevam no canal para acompanhar o evento durante a semana e não perder esse evento maravilhoso. Ao final de cada painel, a gente vai selecionar as perguntas que vocês podem ficar mandando no chat do YouTube, certo? E lembrando também que hoje a gente vai ter a apresentação de 2 painéis distintos, mas os dois com a temática de educação e saúde, tanto envolvendo as mídias digitais quanto a comunicação popular. E para conduzir o primeiro painel, que tem o tema Educação e Saúde e as mídias digitais, eu vou convidar os painelistas Jair Segundo, aluno do 10º período de Medicina da MCM e fundador do BR Sem Corona no Instagram. Rayara Ribeiro, que é enfermeira e residente da nossa Escola Multicamp de Ciências Médicas, representando Unidos contra o Corona, entre outras atividades que a residência está preparando durante esse período. E além dela, Elizabeth Almeida, que é médica veterinária e residente da MCM, que irá apresentar alguns materiais sobre os cuidados que temos que ter com os animais, além das propostas da residência. Para começar, eu passo a palavra agora para Jair, para que ele tenha a oportunidade de falar um pouco sobre o BR Sem Corona. É com você, Jair. Boa noite, Luca. Obrigado pela apresentação. Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, no nome do professor George, para qual estendo meu agradecimento a todos os funcionários, técnicos e alunos da nossa querida universidade. E, em segundo, também a organização desse evento, no nome de Ana Karine, Ana Luísa, professora Raquel, a qual também estendo meu agradecimento a todos os monitores e todo o pessoal da TI que está dando, Augusto, que está dando suporte aqui para a gente, para tornar esse evento um sucesso que já está acontecendo, né? Gostaria de ressaltar a importância que esse evento tem, né? Especialmente, né, nesse processo de reinvenção. Esse formato de webinário é um formato novo, pelo menos nos meus conhecimentos, e bate muito com o que a gente observa na nova dinâmica social que está se estabelecendo agora com a pandemia do novo coronavírus, né? O ser humano está em constante metamorfose e nada mais justo do que a universidade, ela também precisa desse processo de reinvenção. E quando a gente traz o webinário trazendo todas as frentes que a MCM está lidando nesse momento, tendo, além do papel de gerar e articular os conhecimentos, o embasamento de um dos importantes preceitos nossos, que é por a responsabilidade social, nosso compromisso com o local que a gente está inserido, que inclusive está no projeto político-pedagógico da nossa escola, se torna bastante importante esse evento, né? E como um dos temas que me foi proposto é essa parte da educação em saúde em mídias sociais, eu vou trazer um pouco uma apresentaçãozinha aqui para falar do projeto que me coube coordenar nesse momento, que é o Brasil Sem Corona. Vou só espelhar a minha tela aqui com vocês. Pronto. E fazer uma pequena apresentação para mostrar as nossas frentes de ação, né? No projeto Brasil Sem Corona,
Eu vou falar um pouco do contexto do projeto e como nasceu ainda como Caicó Sem Corona, a justificativa que a gente teve para coordenar esse projeto, o processo de transformação de Caicó Sem Corona para o que a gente é hoje, que é o Brasil Sem Corona, seu funcionamento, os participantes e o impacto que a gente tem até o momento durante esse período. O contexto do projeto, né? Inicialmente, vou resgatar um pouco da minha própria vivência com o projeto. Em fevereiro, eu estava no internato pela MCM, no rodízio de infectologia no Hospital Giseuda Trigueiro. Para quem não sabe, o Hospital Giseuda Trigueiro é a nossa referência em infectologia no estado e, nesse período, principalmente, tinha sido um dos hospitais pioneiros do país a desenvolver o primeiro protocolo para o atendimento de pacientes que possuem suspeita ou caso confirmado do novo coronavírus, uma doença que até então estava se alastrando com grande número de adoecimento e mortes na China e na Itália, e que começavam já em fevereiro a gente implantar esse protocolo lá e a gente vivenciar toda essa mudança no serviço para se adaptar a essa nova demanda, digamos assim, que estava chegando para o sistema de saúde estadual e nacional, né? E um dos dias que me marcou muito foi o dia 17 de março, no pronto-socorro do Giseu do Trigueiro, no qual, nesse dia em específico, os nossos coordenadores do rodízio estavam discutindo sobre a permanência ou não das atividades do internato de infectologia, e nesse dia nossas atividades teóricas foram suspensas. E ao descer do meu rodízio, estava sendo no misto 1, ao descer e passar pelo pronto-socorro, eu vi praticamente um certo caos instalado, né? Muitos pacientes querendo ser atendidos porque tinham chegado de viagem ou porque tinham contato com pessoas que tinham chegado de viagem e estavam com medo. E quando o medo ela ataca o ser humano, ela faz com que ele tenha reações das diversas formas. E nesse momento, o pronto-socorro estava bombando, digamos assim, várias pessoas querendo atendimento, lutando por atendimento, e até então a rede não estava tão bem estabelecida para a população, que a gente estava montando desde fevereiro. Então todo mundo ia para o Giseuda, gerando um caso de superlotação nesse cenário, no hospital. Inclusive, a segurança teve que tentar acalmar os ânimos conversando com os pacientes que estavam mais exaltados. E desse dia, eu já tive a vontade, né, de tentar, como eu tinha o conhecimento, estava num local privilegiado até então, porque era o local que estava discutindo de forma mais técnica, digamos assim, o enfrentamento dessa nova doença. Então, eu tive o desejo de compartilhar esse conhecimento com a população que não tinha acesso, ou não estava sabendo, ou não estava chegando a informação até então, né? E fiquei nesse limbo do dia 17 até o dia 19, com esse desejo, utilizando até minha própria conta no Instagram para realizar essa informação. E até que o professor José Nilson, no dia 19, o professor José Nilson, para quem não sabe, é um dos professores que já passaram pela Escola Multicamp de Ciências Médicas. Hoje não faz mais parte do nosso corpo docente, mas ele tem sempre esse contato com alguns estudantes. E ele quem deu um lampejo, assim, que foi o diferencial para transformar o que era só vontade em uma ação propriamente dita, né? E ele enviou um áudio para o grupo que tem todos os estudantes, estimulando a que a gente mobilizasse informação para a população. E a partir daí, eu comecei a matutar qual ideia seria mais palatável ou mais apresentável, porque não adianta, por exemplo, não adiantaria a gente só fazer a informação, a gente tem também para chegar à comunicação e transformar ela numa comunicação efetiva, a gente tem que transformar a linguagem técnica científica numa linguagem acessível para pessoas em diferentes contextos de acesso ao ensino, né?
E foi nisso que foi criado o primeiro movimento Caicó Sem Corona no dia 21 de março. A ideia foi compartilhada com alguns discentes inicialmente. Eu conversei com Lawanda, com Ágata, com Maria Clara, que me deram um apoio enorme para a gente divulgar com o restante dos estudantes e até mesmo com alguns professores, né? E foi aí que nasceu a ideia do Caicó Sem Corona como integração entre os discentes, que tinham vontade de produzir esse material, e os docentes, que a gente já hoje já conta com vários nomes, mas faço valer aqui o nome da professora Viviane, que foi quem me ajudou muito nesse início, e ela fazia a ponte, né? Eu era a ponte do restante dos estudantes interessados com um comitê de crises criado pela MCM, e ela era essa ponte dos professores comigo para que não ficassem, por exemplo, várias pessoas discutindo no mesmo local e que as discussões se tornassem frutíferas. Então a gente criou essa troca de diálogos e inicialmente elencamos 15 áreas de atuação de temas que fossem abordados nesse primeiro momento. Eu confesso que quando iniciou-se o projeto, aqui estão as duas logos iniciais do projeto. Essa primeira, mais escura, foi a lançada, feita por nosso pessoal da nossa equipe, e ela teve que ser mudada por algumas questões de direitos autorais, em que tivemos o grande suporte de um artista local, o designer Carlinhos Malagueta, que nos cedeu essa segunda logo, que foi nossa logo por muito tempo, com o objetivo que a gente, até então, com nenhum caso de novo coronavírus aqui na cidade, a gente permanecesse com nenhum caso. E nisso eu ressalto de novo o nosso principal objetivo, que seria a responsabilidade social. A gente, com esse compromisso que a gente tem de transformar a nossa localidade, já instruído pela MCM de fazer essa transformação através de dois pilares importantíssimos hoje, que é a educação e a saúde, a gente conseguiria reverter a nossa informação e democratizá-la, ou seja, compartilhar essa informação com as pessoas aqui da região, né? E foi assim que foi criado o nosso movimento Caicó Sem Corona. E desde então a gente teve que lidar com um certo planejamento dinâmico. Em uma distância de 2 dias, eu passei de uma equipe com 5 pessoas para uma equipe com mais de 30 discentes e com mais de 20 docentes integrando, e a gente teve que se dividir nessas 15 áreas de atuação, e o que eu achei que seria um projeto de informação para nutrir por 7 ou 15 dias, inclusive já mostro aqui como é que foi essa parte da mudança de formatos, em que eu achei que cada vez que eu achei que os temas que a gente ia abordar ia acabar, a gente conseguia pensar em conjunto em novos temas e numa estratificação de novas etapas para assim continuar informando a população e dando informação de qualidade. E lidar com esse planejamento dinâmico é difícil porque você não sabe o que vai surgir. Então você sempre tem que estar buscando quais são as dúvidas da população e quais são as dúvidas que se tem, por exemplo, a nível estadual, a nível nacional, que não estão sendo abordadas. Então, isso leva a que a gente mude muito rápido o nosso planejamento semanal e até quinzenal. Só que o projeto foi se desenrolando por si só. Cada vez que eu achava que ele ia esgotar, ele acabava tendo mais 1, 2 meses de conteúdo. E que levou, inclusive, a gente, também inspirado por uma sugestão do professor José Nilson, que a gente desse um passo maior, já que a nossa produção de conteúdo estava sendo tão rica, tão acessível à população, e que havia a vontade de divulgar para outros municípios, seja aqui na região do Seridó. Eu, por exemplo, que sou criado em Jardim do Seridó, sempre tive muita vontade de compartilhar essa informação com meus conterrâneos, e o fato de ter o nome Caicó Sem Corona às vezes dificultava a população a receber essa informação. Então a gente mudou o formato para Brasil Sem Corona, para que assim a gente pudesse abordar e difundir a informação por vários municípios e pelo país inteiro, no Nordeste e em várias outras regiões.
E eu vou falar um pouco de como se dá a nossa organização interna atual. Das 15 frentes iniciais, a gente foi juntando algumas e hoje contém 7 frentes, cada um com um sublíder. Eu fico fazendo o gerenciamento geral dessas frentes e faço menção aqui de todos os líderes das minhas equipes. Na frente 1, Ágata, frente 2, Isabelle, frente 3, Vinícius, frente 4, Heloísa, frente 5, Maria Clara, frente 6, Alisson e o frente 7, Breno, cada um com seu respectivo tema central que eu vou abordar um pouquinho. A frente 1, que a gente delimitou como informações para profissionais, ela tanto é importante porque ela realiza e difunde informações mais técnicas para os profissionais da saúde, além da valorização desses profissionais que não conseguem ficar em casa porque são serviços essenciais, e disso não só da saúde, como também o pessoal da limpeza, como também vários outros que não podem parar suas atividades, mesmo tendo que se expor a riscos maiores, inclusive com algumas orientações para como diminuir essa exposição ao risco no seu ambiente de trabalho. E a gente também aborda agora nessa frente um tema que se aumentou, que está muito em voga, que é quando a gente necessita de fazer o distanciamento social e o isolamento domiciliar. Algumas populações, especialmente as populações mais vulneráveis, eles acabam sofrendo aumentando os índices de abuso e violência, e a gente tem um papel social também com essas populações, uma responsabilidade de divulgar informações de onde elas podem obter ajuda, como é o caso da violência contra a mulher, mas também crianças e idosos. A frente 2, como eu falei que nosso planejamento era muito dinâmico, então a gente precisaria de um centro de estudos para o Covid-19. E esse centro de estudos, ele tanto iria envolver a relação do Covid com outras condições clínicas e também o cuidado que essas condições teriam que manter, porque com a chegada do Covid, as outras doenças não disseram, não vou parar por aqui, não vou mais adoecer ninguém. Pelo contrário, é mais um para o grupo que pode causar doenças graves, necessidade de hospitalização e a sobrecarga do sistema de saúde. Então, alguns cuidados eles devem ser mantidos para o caso de condições crônicas e que para que elas não se agudizem e não concorram ao mesmo tempo com casos graves de Covid-19 no serviço hospitalar. Então, a gente abordou e aborda vários casos, como o tabagismo, como campanhas de vacinação da influenza, como DPOC, hipertensão, diabetes, e também reforço de algumas medidas preventivas, tanto de instituições, como até a própria MCM, que a gente ressaltou a organização da MCM, do Estado do Rio Grande do Norte e do Ministério da Saúde contra o coronavírus, quanto uma das medidas que se mostra bastante eficaz, que é o distanciamento social nesse momento. A frente 3, que ela se foca na parte de higiene, autocuidado e uso de máscaras. Essa parte de higiene como uma medida bastante importante, tanto da limpeza de objetos, lavagem de mãos, higienização, como realizar a higienização correta, e algumas informações que às vezes parecem mais simples, mas que algumas pessoas não pensam na hora de se proteger, como, por exemplo, lavagem de cabelos, vestimenta ideal para se precisar ir ao supermercado ou à farmácia, qual realizar, e o uso de máscara, qual seria a máscara mais eficiente, como realizar o cuidado adequado com as máscaras de pano, deixando sempre as máscaras cirúrgicas e a N95 para profissionais de saúde que estão com um risco maior de exposição. A frente 4, que a gente passou por um momento que havia bastante dúvidas e que se lançava muito curas milagrosas contra o coronavírus, medicamentos, e que a gente sempre buscou se basear nas principais recomendações científicas para fazer esse esclarecimento, além de também ressaltar aquelas pessoas que já faziam tratamentos medicamentosos de uso crônico, quais elas poderiam utilizar. E nessa frente em específico, a gente se voltou para o esclarecimento de um hábito também muito comum aqui no sertão e aqui no Rio Grande do Norte como em si, que é receitas caseiras.
um chá, uma água com limão, algo que aparecia e que dava a falsa sensação de segurança para aquela pessoa que tomava essa medicação ou que tomava medicação sem saber, e a gente tem uma frente que pode esclarecer isso para a população. A frente 5, que é a nossa parte de estratégias criativas em mídias digitais, essa frente em si é quem faz a produção de arte e vídeo e todas as outras frentes. Então, é ela que alimenta essa parte de transição que a gente tinha de realizar a educação em saúde, que normalmente a gente tem a forma escrita e a forma falada de realizar essa educação, mas a forma artística também, através de imagens, através de vídeos, em que torne essa informação ela, seja melhor captada por quem está recebendo, para assim ter uma comunicação efetiva das informações que a gente quer passar através do BR Sem Corona. A frente 6, que trata do auxílio com propostas de saúde mental, solidariedade e empatia para quem está em quarentena nesse momento, e que é uma frente também muito importante, tanto porque ela trata de assuntos de doenças e acometimento de saúde mental que vai ter um grande boom após esse período de distanciamento social e de crise que necessita mudar a dinâmica social. Como também eu gosto sempre de falar que essa parte da solidariedade e empatia, ela é o que nos diferencia dos restantes dos animais, em que a raça humana, quando ela consegue desenvolver essa parte da solidariedade plenamente, é que ela consegue se organizar como sociedade e assim conseguir resistir a grandes crises, como é o caso dessa do coronavírus. A frente 7, que é a nossa caça fake news, em que ela também integra informações de várias outras frentes ou que chegam para elas, e ela tem tanto o objetivo de desmistificar informações falsas, que vem se perpetuando desde o começo do período do coronavírus, quanto desestimular a divulgação dessas informações. Então, sempre a gente coloca uma recomendação para que as pessoas procurem rever essas informações ou até entre em contato com a gente para a gente buscar essa informação da forma mais verídica possível. Nosso impacto até agora, então, atualizado até ontem, são 172 publicações e 196 stories, 22 capítulos em pré-produção, porque eu estimulo bastante o pessoal da nossa equipe do BR Sem Corona para também escrever, relatar essa nossa experiência, para que tanto possa servir de inspiração, assim como o professor José Nilson serviu de inspiração para esse projeto, como também que sirvam de relato para que a gente possa estudar esse combate à crise ou essa nova informação da educação em saúde através de mídias digitais. A gente também tem colaboração com outras iniciativas semelhantes, a que desde já eu agradeço tanto às duas outras companheiras que dividem essa mesa comigo, quanto ao pessoal do Telesaúde Sertão, quanto a toda a MCM, porque essa parte da nossa responsabilidade social ela está se fazendo valer através do tempo que a gente usa para formar esses projetos. A gente também está fazendo um manual de orientações gerais para a atuação durante esse período de pandemia de Covid-19 para internos e residentes de atenção básica. É uma experiência formadora para a informação nos discentes, porque à medida que o nosso planejamento é dinâmico, a gente tem que sempre estar se atualizando, os discentes acabam tendo também que buscar essas informações várias vezes e rever essas informações várias vezes, e principalmente o nosso objetivo, que foi informação para a população, que a gente está conseguindo através dessa plataforma do Instagram, né? Então, desde já agradeço novamente o momento, peço para que sigam o Brasil Sem Corona, está lá na plataforma do Instagram, através do BR Sem Corona, e me boto disponível para esclarecer dúvidas nesse momento. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, Jair, pela participação e apresentação do seu projeto Brasil Sem Corona, que é um projeto muito massa. Vocês viram aí que tem muitas publicações e, para isso, é necessário uma boa organização, e Jair é impecável nisso.
Agora, as dúvidas vão ser no final do painel, tudo bem? E podem continuar mandando, que a gente está anotando, e quando terminar, vai ter um momento só para isso. Agora eu deixo passo a palavra para a Rayara Ribeiro, para ela contar um pouco sobre as ações da residência e sobre o projeto Unidos contra o Corona. Boa noite. Boa noite. Bem, gente, eu primeiramente gostaria de agradecer pelo convite em nome da equipe de médicos veterinários residentes da EMCM e dizer que é uma honra participar desse webinário. Bem, diante dessa atual pandemia, nós médicos veterinários ainda continuamos trabalhando em prol da população. Estamos criando vários conteúdos para tirar dúvidas sobre a Covid-19 e também sobre a relação dos nossos amigos PET com o novo coronavírus. Sabemos bem que a origem do novo coronavírus provém de origem animal, então nós, médicos veterinários, estamos diretamente inclusos nessa atual pandemia. Nós somos aptos para trabalhar tanto na saúde animal, humana, como ambiental. Diante disso, eu preparei para vocês um material de slide para explicar um pouco sobre essa situação, além também da gente falar um pouquinho sobre nossas ações como residentes nessa atual pandemia. Vamos lá? Bem, gente, a residência multiprofissional de saúde, junto com todos os multiprofissionais, estamos unidos contra o coronavírus. Primeiramente, eu gostaria de iniciar com uma pergunta aos telespectadores, perguntando se os mesmos conhecem o nosso trabalho como médicos veterinários residentes. A gente ainda continua desenvolvendo a ação, mesmo diante dessa pandemia, juntamente com os demais profissionais da área de saúde, trabalhando com uma causa em comum, todos contra o coronavírus. Pesquisamos, nos atualizamos e sempre levamos informações fidedignas sobre a Covid-19, além também de orientarmos sempre a população sobre o que de fato é verídico e o que foi distorcido pela mídia, gerando as tal famosas fake news. Bem, para isso, a gente faz uma vistoria na mídia, seleciona notícia e sempre estamos postando nas nossas redes sociais, que eu vou falar posteriormente, o que é verídico e o que foi distorcido para a população. Para isso, a gente utiliza de sites confiáveis, como o site da OIE, Organização Mundial de Saúde Animal. Lá contém fontes confiáveis sobre a relação dos nossos amigos pets, cães e gatos, com a Covid-19. Esses assuntos sempre estão atualizados. Além também de contar com outro site bastante confiável, que é o site do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Lá, vocês contam com uma aba sobre o Covid-19 e, frequentemente, informações sobre esse tema são postadas. A gente também desenvolve vários projetos e conteúdos audiovisuais com linguagens didáticas para a população. E explicamos a relação dos nossos amigos pets com o novo coronavírus, que foi, de fato, um assunto bem comentado. Muitas pessoas entraram em contato com nós, através do direct, para saber um pouco sobre essa relação. Meu animal, ele pode, de fato, adoecer com o coronavírus? Então, a gente estava disposto a ajudar essa população. Muitas pesquisas foram desenvolvidas, muita informação é modificada constantemente, mas hoje o que a gente sabe é que os animais podem sim adoecer com o novo coronavírus. Alguns foram dados positivos para o novo vírus. Isso ocorre por conta do contato muito próximo
do humano infectado com a Covid. Então, é importante a gente falar um pouco do isolamento, para que os humanos positivos para o coronavírus fiquem distantes, tanto de outros humanos como dos animais, evitando assim que algum animalzinho possa vir a adoecer. Ocorreu casos similares de felinos domésticos e selvagens, como o gato, o tigre e o leão, também desenvolverem essa doença. Então, a gente fala mais uma vez que os animais, eles são vítimas nessa pandemia e eles não transmitem essa doença para nós humanos. E os animais de produção, como bovinos, ovinos e caprinos, eles também não estão inclusos nesse ciclo. Instruímos também sobre o manejo correto dos nossos animais, citando como exemplo a importância da higiene das patinhas, que assim como nós não devemos entrar dentro de nossas casas utilizando sapatos, os animais eles não devem ter acesso à nossa casa sem antes realizar a higienização correta das patinhas dos mesmos. Além de todo esse conteúdo nas redes sociais, nosso trabalho estende-se fora da mídia. Desenvolvemos projetos para a população em apoio às secretarias municipais de saúde, tanto de Caicó como de Currais Novos. Médicos veterinários não prezam apenas pela saúde dos animais. Essa é uma frase que eu gosto muito de pronunciar, pois muita gente desconhece a nossa função. Também contribuímos na saúde pública, tendo em vista que nossa formação nos capacita tanto para atuar na saúde animal, humana e ambiental. No programa de residência, trabalhamos com a equipe de multiprofissionais para melhorar a saúde das pessoas. Então, eu estou aqui para convidar vocês para conhecer um pouquinho do nosso trabalho como residentes. A gente trabalha fazendo educação em saúde, nos açougues e abatedouros, explicando sobre as condições higiênicas e sanitárias ideais, ensinando as pessoas a fazerem o uso correto da máscara nessa atual pandemia, que deve ser trocada a cada 2 horas, todo o manejo, toda essa parte de informações a gente prestou para essa população. Fizemos também orientações zoossanitárias a profissionais e também a outras populações em feiras livres. Também participamos de consultas compartilhadas e atendimento individual sobre zoonoses, que são as doenças comuns entre animais e humanos. A gente também participou da confecção e distribuição de cartazes em lugares públicos sobre a atual Covid-19. Construímos e distribuímos panfletos e materiais educativos. Fizemos também distribuição de máscara e ações informativas de saúde na Feira Livre de Currais Novos. E também monitoramento de usuários provindos de municípios circunvizinhos, a fim de fazer a prevenção do novo coronavírus. Todas as pessoas que chegavam de fora, a gente pegava o número, aferia a temperatura e fazia todo esse monitoramento durante 14 dias. Elaboração de conteúdo autoexplicativo para a população sobre animais e a Covid-19 e orientação para a população sobre o consumo de produtos de origem animal, que a gente sabe a importância de consumir apenas produtos com produtos certificados, que a gente conhece a origem, e também a importância de cozer bem os alimentos antes de chegar à sua mesa para o seu consumo. Fizemos capacitação de equipes, ensinando a paramentação e desparamentação, e vistorias em abrigos de pessoas em situação de ruas, sabendo as condições higiênicas sanitárias das mesmas. Bem, gente, tudo isso que foi citado por mim, essas nossas ações, estão mencionadas também no nosso Instagram. Lá, a gente faz todas as postagens do que a gente anda fazendo como residentes e profissionais da saúde. Nosso Instagram é o Multiatenção Básica. A gente posta informações relacionadas ao nosso trabalho. Então, eu convido vocês para conhecer um pouquinho sobre ele. Vamos nessa? Nossa equipe de veterinários está sempre à disposição de vocês nessa pandemia, além de fornecer aporte veterinário nos municípios de Currais Novos e de Caicó. Contamos com uma equipe de 4 profissionais, 2 em Currais Novos, que sou eu, Elizabeth e o Jonathan, e 2 em Caicó, Kiane e o Jone. Bem, gente,
É isso que eu queria passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da minha apresentação. Quero agradecer, né, a oportunidade e também estou aberta a dúvidas e a sugestões, tá bem? Boa noite. Olá, galera. Muito boa a apresentação de Elizabeth. Mostrou aí várias coisas que a gente não sabia, por exemplo, a atuação do médico veterinário e também relembrou que o coronavírus começou com os animais, né? E agora a gente vai seguir para dar a palavra agora para falar mais sobre Unidos contra o Corona e mais sobre as atuações da residência da nossa faculdade. Boa noite a todos. Obrigada, Luca, pela transição. Eu quero primeiramente agradecer à MCM pelo convite e pelo espaço ofertado a nós residentes para falarmos um pouquinho das nossas ações, parabenizar a MCM, né, pela atitude brilhante, essa iniciativa de produzir esse webinário durante a semana, e falar da alegria que é poder vir aqui e falar para vocês um pouquinho sobre as ações da residência, né, multiprofissional, no município tanto de Caicó quanto de Currais Novos. Atualmente, nós compomos um coletivo de 82 residentes multiprofissionais entre R1 e R2, compondo cerca de 10 a 11 categorias profissionais. Nós estamos ocupando também diversos cenários que compõem a rede, e diante disso, é um dos momentos que nos oportuna fazer essa interligação entre a rede e conhecer o funcionamento da rede efetivamente, para assim formularmos ações diante da nossa prática enquanto especialização através da formação pelo serviço, né? Quando a pandemia se instalou, o nosso cenário de prática possuía características, aquelas que iríamos nos inserir e assim atuar de acordo com as demandas que iriam surgindo, né? Porém, nós não esperávamos, acredito que ninguém, por um momento tão caótico como está vivendo o nosso sistema sanitário brasileiro. Então, os rodízios tiveram que fazer uma nova conformação e mudar para atender as características que iriam surgir agora advindo da pandemia, né? Então, dessa forma, nós começamos a estruturar estratégias de acordo com o momento, né, e o cenário que estaremos inseridos, para, antes disso, usar essas estratégias a nosso favor e poder otimizar o trabalho de saúde para enfrentar, digamos assim, da melhor forma esse momento de pandemia. E uma dessas estratégias utilizadas foram justamente as nossas mídias sociais, né? As mídias sociais já eram utilizadas por nós enquanto residentes, e no momento da pandemia ela teve que se voltar um pouco para esse cenário, não abandonando, claro, os outros problemas de saúde, mas se voltar para o problema emergente, né? Então, às vezes, essas mídias sociais, elas imprimem um caráter até superficial, né? Existe esse paradigma ainda frente a essas mídias sociais, sobre sua positividade ou sua negatividade dentro do cenário que ela vai estar sendo utilizada, né? Só que, neste momento, a gente conseguiu usar ela e utilizar para um fim positivo e até mesmo um aliado nas nossas ações, né? Então, para isso, nessa perspectiva, como a Elizabeth apresentou nossas mídias sociais, espero que ao fim desse webinar vocês possam procurar nossas mídias e começarem a nos seguir, quem ainda não nos segue, quem nos segue interagir cada vez mais com a gente. Mas diante disso, nossas mídias sociais começaram a ser alimentadas nessa perspectiva da pandemia, né? E aí surgiu a ideia de criar o nosso quadro chamado Unidos contra o Corona, que era o nosso objetivo principal, né? Unirmos enquanto residência, enquanto MCM, Escola de Ciências Médicas, e enquanto população do Seridó, até mesmo demais, a gente sabe que as mídias sociais, elas não possuem barreiras, mas o nosso público, a gente sabe que é também daqui do Seridó, mas que ultrapasse esse público, né? E para isso, que a gente fizesse a alimentação desse quadro diariamente, para que assim pudéssemos contribuir através das mídias sociais para esse momento de pandemia. Então, a gente produz desde material audiovisual, como textos, notas informativas, até materiais que são publicados para além das mídias sociais, né?
As nossas publicações, elas trazem temáticas como lavagem das mãos, o uso correto do medicamento, o tocante emocional, que é muito importante nesse cenário, como a professora Raquel bem citou ontem, né? Que é um momento que também está escancarando nossas mazelas. Então, trazer esse tocante emocional é importante. Então, para que isso seja produzido, o nosso material é feito em cima de embasamentos científicos, né? Para que chegue de forma correta, para que possa ser interpretado de forma correta. Então, ele passa por todo um processo de produção sério e, mesmo após produzido, ele ainda é avaliado por uma comissão para que, assim, esse conteúdo venha a ser publicado. Então, nessa perspectiva de produzir e publicar um conteúdo mais fidedigno possível, a gente também vem combatendo as fake news, que a gente sabe que, infelizmente, ainda tem uma proporção muito grande e atrapalha sem precedentes o processo de quem está enfrentando com seriedade esse momento. Até mesmo as próprias pessoas não possuem ainda, infelizmente, o hábito de verificar a informação se é correta. Então, isso gera uma propagação muito rápida e, infelizmente, negativa quando não se trata de um assunto sério, verdadeiro e verificado para que chegue ao público, né? Então, por meio dessa identificação de fake news e ensinamos aos nossos usuários, aqueles que participam e que visualizam nossas publicações, como é que eles podem identificar uma fake news, como buscar a veracidade dessas informações, para que, assim, não piore ainda mais um contexto que a gente já vive, que já é triste e lastimável bastante, para que uma coisa adjacente venha a contribuir também de forma negativa, né? Nós também produzimos material visual para o YouTube, que também são divulgados tanto no nosso Instagram quanto no nosso Facebook. O material do YouTube, ele é basicamente focado em exercícios físicos que os nossos profissionais de educação física, juntamente com os nossos fisioterapeutas, produzem para que cheguem às pessoas que assim desejam continuar se exercitando em casa, né? Ou aqueles que compõem os serviços essenciais e necessários, que tem algum tempinho e quer fazer de alguma forma o seu exercício, né? Produzimos também o Help Desk Online, que é um material onde é destinado para os nossos profissionais atuantes, né, no cenário de saúde. Então, esses próprios profissionais, se caso no cenário de saúde ou após uma ação no cenário de saúde, uma prática, tenha alguma dúvida, queira compartilhar alguma experiência, nós estaremos através desse quadro online, que também acontece o acesso pelas nossas mídias sociais, e através disso buscar traçar estratégias juntamente com esses profissionais para melhor conduzir determinada situação ou pensar em mais estratégias para o local de trabalho daquele profissional. Então, como estamos em diversos cenários espalhados pela rede da atenção básica do município de Caicó, também adentramos a atenção secundária, né, do município. Então, a gente consegue se comunicar tanto com os profissionais municipais, digamos assim, da saúde do município de Caicó, quanto entre nós mesmos, a equipe de residente. Visto o número de residentes que compomos, né, então contribuímos com diversificados dispositivos e, a partir daí, conseguimos visualizar como é que está se dando, de uma forma mais geral, na perspectiva realmente de rede, esse momento de pandemia no município. Para isso, a gente produz estudos epidemiológicos que nos norteiem e possam nortear também esse profissional, tanto com eles, em parceria com eles, ou também para eles, né? Então, a gente produz notas técnicas, participamos da construção dos boletins epidemiológicos, seja ele diário, ou os boletins semanais, ou mensais. Formulamos sala situacional do município para identificar quais são os bairros mais acometidos, quem é esse público que está sendo acometido com Covid, as relações que esse público estão tendo, e aí traçar realmente esse perfil epidemiológico para que cada vez mais essas ações sejam baseadas em evidências e que a gente possa transitar melhor dentro desse cenário. A gente também tem um projeto chamado Sala de Espera, onde a gente utiliza, porque os serviços de saúde, como eles não pararam, e as pessoas também não param de adoecer, então a gente ainda tem acesso, né, a alguns serviços de saúde, e nesse serviço de saúde nós ainda temos pacientes em espera.
Então, a gente também aproveita esse momento para realizar esse processo de educação em saúde para além das nossas mídias sociais, né? Então, é um trabalho que a equipe de residência vem trazendo, que inclusive trazem os assuntos abordados nas nossas mídias sociais, mas infelizmente nem todos têm acesso a essas mídias sociais. Quem não tem, a gente também tenta esse contato e pegar essa população para que a gente também se una a ela no combate à pandemia. Então, transmitir o máximo que a gente pode essas informações, sensibilizar, na verdade, não é nem conscientizar, porque eu acredito que cada um vai possuir sua consciência. Então, se ele quer se conscientizar, é ele mesmo que vai usar disso. O que a gente pode, o que a gente tenta é sensibilizar para que, de alguma forma, eles percebam essa importância, né, deles também no papel, não só atribuída aos profissionais da saúde. Eles têm que identificar que são pessoas e são indivíduos ativos nesse processo de transformação desse cenário de pandemia. Por isso a gente se bate tanto na tecla do isolamento social, da quarentena, de respeitar as etiquetas respiratórias, entre outras, na nossa publicação, justamente para isso, porque sozinhos nós não teríamos como desenvolver isso, a não ser que a população consiga se sensibilizar através das ações que a gente vem desenvolvendo, tanto por meio das mídias sociais quanto fora das mídias sociais, para que aconteça o que a gente sugere no nome do nosso quadro, que é Unidos contra o Corona, né? Então, que a gente realmente se una contra esse corona, tanto enquanto residentes, quanto usuários do nosso Sistema Único de Saúde, do nosso SUS, né, que é público, gratuito, universal para todos nós. Então, que a gente usamos dele, também defendamos o SUS, que é nosso, não é só do profissional de saúde, é nosso. Então, vamos nos unir, vamos nos seguir nas redes sociais, os meninos que já falaram, que apresentaram também as redes sociais aí, para estar acompanhando esse processo e estar fazendo nossa parte, por mais que seja de casa, ou aqueles que precisam sair para trabalhar, compõem os serviços essenciais, vamos cada um contribuir como podemos. Então, a gente se coloca à disposição de cada um de vocês que tiver alguma dúvida, para entrar em contato com a gente agora, que o Luca vai abrir para as perguntas, ou posteriormente nas nossas mídias sociais, certo? Muito obrigada e boa noite. Bom, eu gostaria de parabenizar a palavra de Rayara, né? A gente pode ver as ações que a residência, que não está parada, está promovendo ações durante esse período, né? E agora eu quero abrir um momento para perguntas, né? Mas antes, eu quero pedir para o pessoal para seguir as redes sociais, tanto da residência da nossa faculdade, Residência Multiatenção Básica, quanto ao Instagram do BR Sem Corona, né? Então, agora a gente vai ter um momento das perguntas. Pronto. Vou começar com as perguntas direcionadas para Jair e o projeto do BR Sem Corona. Jair, você está aí? Estou aqui. Jair, vocês enfrentaram alguma dificuldade para implementar esse projeto contra o coronavírus? Se sim, quais foram as principais dificuldades? E junto com essa pergunta, você poderia responder se a população foi receptiva a esse projeto? Agradeço o questionamento. Nossa principal dificuldade foi lidar com essa habituação às novas mídias sociais, né? A gente já sabe, e até na faculdade a gente tem esse desenvolvimento dessas habilidades de estabelecer uma comunicação efetiva, só que a necessidade de fazer essa transformação da comunicação até uma comunicação através das mídias sociais, ela não é tão debatida nos nossos núcleos de ensino. Então, essa é foi a nossa principal dificuldade na implantação, e a população foi bem receptiva ao nosso projeto. A gente contou com vários apoiadores, influenciadores digitais no começo para propagar o nosso projeto, e tem tido bastante adesão e interação através da nossa DM, das nossas mensagens. A população traz suas dúvidas, a gente ou transforma em post, além de responder aqueles interessados que tiveram algum questionamento.
Certo. Muito obrigado. Agora tem outra pergunta, que foi da professora Raquel. É, o que você e a equipe do BS Corona aprendeu com essa ação sobre na questão de atuar junto à população em situações de pandemia? A gente, como grupo, num todo, a gente tanto eu pude sentir, através como acabo sendo representante desse movimento, né? Tanto eu pude sentir a vontade de transformar a realidade local que está na nossa equipe, como eu já falei, através disso, principalmente do que faz parte da nossa expertise, que é a saúde, quanto também o feedback, né? A gente acaba tendo uma própria mudança nos nossos hábitos de comunicação. Por exemplo, transformar aquela frase ou aquele termo técnico que a gente vê num protocolo em uma informação que seja acessível para a população é uma habilidade que tem que ser desenvolvida nos profissionais de saúde. Transformar essa informação para ter a comunicação efetiva. E através desse projeto a gente acaba vendo tem uma primeira visão daquele termo técnico, como a gente pode transformar isso para uma pessoa que não tem tanto acesso à informação, uma pessoa que não teve tanto acesso à educação, como a gente pode transformar isso para trazer uma experiência positiva, tanto para a gente quanto para eles. Show. Muito obrigado. Agora eu tenho algumas perguntas, uma pergunta, na verdade, que vai ser direcionada a Elizabeth, certo? Elizabeth, perguntaram se é possível se contaminar com o Covid por meio da alimentação. Pergunta para ela. Principalmente pela ingestão de carnes. Não, não é possível. Quer dizer assim, né? Em relação ao contágio com os alimentos, você cozir bem os alimentos, como eu falei, você vai estar eliminando o vírus. O vírus, ele não é muito resistente em superfícies de contato, entendeu? Não é um vírus que o contágio se dá por via alimentar. O contágio se dá por via respiratória, né? É o principal contágio. Então, se você fazer a higienização correta dos alimentos, cozir bem, então você não vai ter o risco de contrair a enfermidade. Por isso que eu citei que é importante você adquirir alimentos de comércio conhecido, né? Que você conheça a procedência e também cozir os alimentos. Se você realizar todas essas etapas, o risco de contágio por alimentação é quase nulo. Ok? Certo, muito obrigado. Muito esclarecedor. Agora eu vou direcionar mais duas perguntas agora, só que para a Rayane. Qual a importância que você identificou no seu projeto que tem a interdisciplinaridade para combater a pandemia? A interdisciplinaridade, eu acho que é praticamente o coração do nosso projeto e da residência, né? Apesar, é uma residência muito profissional e, querendo ou não, a gente trabalha a interdisciplinaridade nisso. Então, como são diversos profissionais que vão atuar ao cenário de saúde, não é só um núcleo profissional, não é só um enfermeiro, não é só um médico, não é só um médico veterinário. Então, eles trabalham em conjunto, né? Então, através da interdisciplinaridade, dessas expertises de cada um desse profissional e de conseguir conversar entre elas para contribuir, colaborar para as ações acontecerem e as nossas publicações em questão, né, do Unidos contra o Corona acontecer, é o que traz riqueza principal ao nosso projeto. Então, através dessas reuniões que nós temos online, dessa conversação que existe entre os diversos profissionais, de diversas categorias profissionais, são de 11 a 10 categorias profissionais, então imagine quantos profissionais podem contribuir diante da sua visão para que a gente construa esse material e produza nossas ações. Então, quão rico esse material não é. Então, ele é muito importante. Certo, muito obrigado. E a última pergunta é mais relacionada ao projeto do Unidos contra o Corona. Como a população tem recebido vocês nesse projeto?
A população tem recebido bem, apesar de a gente estar sempre buscando o aumento dessa população, né? Eles interagem, comentam, conseguem compartilhar. Muitas vezes a gente já teve situação de publicar e chegar até a gente, não por meio da nossa publicação, mas de uma pessoa que já havia mandado. Então, a gente percebe que são informações que estão girando, que estão circulando. Sempre posterior a uma publicação, a gente abre a caixa de mensagem no Instagram e no Facebook para que a população possa dar sua opinião, sua crítica, seja ela construtiva ou uma crítica negativa, mas que venha a interagir, que afinal essas publicações são para eles e a partir das demandas deles, né? E do cenário sanitário que a gente vem vivenciando. Então, é uma contribuição satisfatória, mas que a gente está sempre buscando o aumento dessa contribuição e dessa interação com o nosso público. Certo, muito obrigado. Surgiu uma nova pergunta aqui no chat, que é relacionada à comunicação entre várias instituições. Vocês se comunicam com outras instituições de ensino para ampliar o alcance desses projetos? Direcionada para a Rayara. Sim, a gente costuma se comunicar através da própria MCM, né, enquanto FRN. Existem outras universidades federais aqui no município de Caicó, e acredito que Currajós também consiga acessar essas outras universidades federais que também tem lá. Então, tem também as universidades particulares, né? Então, através da própria instituição ou de ações que vêm sendo desenvolvidas por uma outra universidade, em um cenário que nós já estamos inseridos, essas ações chegam até a gente, então, eles nos convidam à parceria, nós também convidamos eles à parceria, e assim a gente consegue, sim, se comunicar com outras instituições, seja ela as universidades federais ou particulares, como as instituições de serviço de saúde do município de Caicó. Show, muito obrigado. Pronto, então, infelizmente a gente tem outras perguntas, mas devido ao tempo a gente tem que já iniciar as outras pautas do nosso, que está previsto para essa noite. Então, muito obrigado a todo mundo que participou do painel 1, aos painelistas Jair, Rayara e Elizabeth. E agora... Tá com febre, tá tossindo, tá com dor no corpo, procure seu postinho para se tratar. Mas se tu tá cansado, se o ar tá lhe faltando, ou então se tu tá vendo que já vai desmaiar, procure o hospital do seu município para alguém te avaliar. Deus o livre, se for grave, vai pra Caicó, do Seridó referência, por isso que vai pra lá. Uma novidade é o Telesaúde, uma espécie de consulta pelo celular. Se surgiu alguma dúvida sobre o coronavírus ou se tem algum sintoma e quer avaliar, entre nas plataformas que eu vou dizer, pegue um papel para anotar. Acesse mcm.frn.br/telesaúde ou através do Facebook Telesaúde no Sertão. Vai-te embora, coronavírus! Tá com febre, tá tossindo, tá com dor no corpo, procure seu postinho para se tratar. Mas se tu tá cansado, se o ar tá lhe faltando, ou então se tu tá vendo que já vai desmaiar, procure o hospital do seu município para alguém te avaliar. Deus o livre, se for grave, vai pra Caicó, do Seridó referência, por isso que vai pra lá. Uma novidade é o Telesaúde, uma espécie de consulta pelo celular. Se surgiu alguma dúvida sobre o coronavírus ou se tem algum sintoma e quer avaliar, entre nas plataformas que eu vou dizer, pegue um papel para anotar. Acesse mcm.frn.br/telesaúde ou através do Facebook Telesaúde no Sertão. Vai-te embora, coronavírus! Tá com febre, tá tossindo, tá com dor no corpo,